Espírito do Deus vivo. Eu quero viver para Jesus hoje. Eu quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, Dou-te a minha as mente, minhas emoções, as minhas emoções, os meus lábios, meus lábios, os meus ouvidos, meus ouvidos, a minha a boca, minha boca, o meu coração. meu coração. Usa-os para a glória de Deus. Usa-os para a glória de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nunca retires de mim nunca retires de mim a tua unção. a tua unção. Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer a ter que enfrentar a ter que enfrentar um segundo sequer um segundo sequer desta vida desta vida sem a presença sem a presença do teu divino Espírito. teu divino Espírito. Ó, que me abençoes Ó, que me abençoes e me alargue a visão, e me alargue a visão, que seja comigo que seja comigo a tua mão a tua mão e me preserves do mal, e me preserves do mal, de modo de modo que não me sobrevenha que não me sobrevenha a aflição. a aflição. Deixa agora só eu rezar por você. Pai de amor, Pai de bondade, eu me coloco como profeta da tua casa nessa noite. E eu quero pedir que as paredes deste lugar sejam revestidas com o sangue do Cordeiro. E que quando eu começar a proclamar a tua palavra, ela não volte para mim sem resultado. Eu estou pedindo que quando eu começar a pregar a palavra, as manifestações do Espírito comecem a acontecer neste lugar e na vida daqueles que nos acompanham em casa, na vida daqueles que um dia vão ver esta gravação. Eu estou pedindo que venha sobre nós um poderoso avivamento. E tudo que eu falar demais seja apagado da mente desses meninos e meninas. Agora, se Senhor Deus, se o que eu falar nesta noite tem a ver com a tua santa vontade, que se manifeste neste lugar curas, milagres, sinais e prodígios, em nome de Jesus. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Pega a tua palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4. Enquanto você procura, deixa eu me apresentar. Boa noite. Fala direito comigo, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Lira, sou membro da comunidade Canção Nova, já há 24 anos. Eu sou casado, muito bem casado. Eu só conheço no mundo a pessoa que casou melhor do que eu, que é a minha esposa, graças a Deus. E com ela, e graças a Deus, nós temos juntos, por enquanto, 5 filhos, porque alguém nesse país está trabalhando, Amém? E se Deus quiser mandar mais, a gente quer mais. Vamos lá. A palavra liberada é a seguinte: a vinda do Espírito Santo. Na minha Bíblia, eu só quero combinar uma coisa com vocês. Olha aqui para mim. Eu vou liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, amém? Eu não vou explicar, amém? Nós vamos fazer o que a gente chama geralmente de papo reto, tá bom? E o papo, dentro de um papo reto, eu vou explicar para você dentro disso o que é o Espírito Santo. Eu vou explicar para você o que acontece, 7 coisas que acontecem. Claro, acontecem mais coisas, mas 7 coisas que acontecem aquele que pede o batismo no Espírito Santo. No final, se der tempo, se o tempo for ao meu favor, eu falo de avivamento. Ou nós já partimos para a briga, ou seja, nós já partimos para orar, para clamar o poder de Deus, amém? Então vamos lá. Desculpe se eu estou falando rápido demais, é só para a gente dar um início. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Na minha Bíblia está escrito o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos todos juntos, e de repente veio do céu um ruído como de um violento vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam. E então lhes apareceu algo como línguas de fogo, que se repartiam e pousou sobre cada um deles. Versículo de número 4. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e puseram-se a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que exprimissem. Versículo de número 4. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e puseram-se a falar
outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que exprimissem. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra? A palavra está falando de um evento. O nome deste evento é Pentecostes. A palavra ela está se referindo que estavam todos reunidos. A palavra já em João 16, o Senhor já havia dito o seguinte: se eu não for, o Paráclito não virá. E quando ele vier, ele vai lhes convencer. Ele vai lhes convencer. Se eu não for, o Paráclito não virá. Depois que o Senhor subiu aos céus, a palavra diz lá em Atos 1 que eles estavam reunidos, estavam numa sala trancada, e de repente, para Atos 2, eles recebem uma força do alto. Diga comigo, força do alto. Fala direito, quando eu te pedir para você falar, fala comigo, força do alto. Força do alto. E a palavra diz que a partir de então, gente, o Espírito Santo, que durante todo o Antigo Testamento, ele fazia visitas. Diga comigo, visitas. Visitas. A partir de Pentecostes, ele faz morada. Diga comigo, morada. Morada. Então nós podemos entender que a partir de Pentecostes, o Espírito Santo, que antes fazia visita, começa a fazer morada. Mas aí perguntam, mas quem é o Espírito Santo? Meu modo de explicar: Deus Pai amou tanto Deus Filho, que esse amor dos dois é uma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Amém? Até aí estão entendendo? Então vamos embora. O Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, o Espírito Santo é o amor, ou como diz lá a palavra em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz que o Espírito Santo é o adiantamento da nossa herança. Ei, eu e você temos uma herança, e a minha e a tua herança é Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus, é esse Espírito que vem sobre nós, é esse Espírito que a igreja só está de pé até hoje, graças a Ele. É esse Espírito que não nos deixa parado, mesmo no tempo pandêmico, em que muitas e muitas pessoas se esfriaram, muitas e muitas pessoas abandonaram a igreja, muitas e muitas pessoas não voltaram para a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o perturbador. Eu sei que você talvez já fizeram muitos seminários de vida no Espírito e aprenderam. O Espírito Santo, ele é educado, ele só vem onde ele é chamado. Mas ao Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2819, diz o seguinte: os últimos tempos que nós estamos vivendo são tempos da efusão do Espírito Santo, ou seja, de um derramamento do Espírito Santo, onde trava-se um combate decisivo entre a carne e o Espírito. Fábio, traduz para mim o que o Catecismo está dizendo. Ele está dizendo que nossa geração, essa geração, está sendo visitada por o poder de Deus. Está sendo tão derramada o poder de Deus sobre a vida dela, como nem foi derramado em nenhuma outra geração. Os últimos tempos que nós estamos vivendo são tempos da efusão do Espírito Santo, e tem se travado um combate decisivo entre a carne e o Espírito. A carne não quer rezar, mas pelo poder do Espírito, o Espírito nos convida a rezar. A carne só quer vida boa, só quer vida mansa, mas pelo poder do Espírito, o Espírito incomoda. A carne só quer dormir, mas pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo quer nos tornar despertados, ou como diz a palavra lá em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti o Cristo te iluminará. Nós estamos em guerra contra a carne. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 12 diz o seguinte: desde os dias de João o Batista, o reino dos céus é assaltado com violência, e são os violentos que
que o conquistam. Deus está procurando hoje dentro da Gospel Mira. Deus está procurando aqui nessa noite homens e mulheres, jovens e crianças que queiram ficar cheios do Espírito Santo. Alguém aqui quer? Levanta a mão. Alguém aqui quer? Não, desse jeito você não quer nada. Fala direito comigo. Alguém aqui quer? Alguém aqui deseja? Alguém aqui deseja esse Espírito Santo de Deus? A palavra em Atos 1:8: recebereis uma força. E o que é força, Fábio? É the power. Recebereis um the power e sereis minhas testemunhas. Recebereis uma força, o poder de Deus descendo sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, sobre a vida de alguém, sobre a vida de alguém. É esse poder, ou esse dínamos, que vem de dinamite, ou seja, é uma explosão de Deus vindo sobre alguém. Não estou bravo. É o poder de Deus, gente, vindo sobre a vida de alguém. Sobre a vida de alguém. É esse poder de Deus que vem sobre nós, que vem sobre a nossa vida, que vem sobre a nossa história. O nome desse poder, gente, esse poder tem nome. É Espírito Santo de Deus. Gente, eu sou apaixonado por Ele. Quando Ele vem uns negócios dentro de mim. Vem uns negócios dentro de mim que me faz querer ir para o céu. Que me faz querer ir para o céu. Vem uns negócios dentro de mim, gente. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. Recebereis uma força e sereis minhas testemunhas. Lucas 12, versículo de número 49. É um fogo que eu vim trazer à terra, e como quisera que já estivesse aceso. É um fogo de Deus. Um fogo de Deus que vai te tirar dessa cadeira. Um fogo de Deus que vai te deixar: não, irmão, mas eu já sirvo o reino de Deus, eu já faço as coisas para Deus, eu já peço o Espírito Santo de Deus. Então cadê seu ânimo? Cadê o ânima? Cadê o ânima do poder de Deus? Quando na verdade, quando o ministério estava tocando, nós já devíamos, é tão bom estar aqui, nós já devíamos estar pulando. É bom estar aqui, gente, é bom estar aqui. Desse jeito não é não. Não é não, para com isso. Eu vou perguntar de novo. Gente, é bom estar aqui. Então por que você não demonstra com a tua vida? Então por que nós não demonstramos com a nossa vida? Eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, ainda eu não comi, e eu ainda tenho um esforço de vir para cá. Eu tenho um esforço de vir para cá, ver alguém gritando na minha vida, alguém gritando no meu ouvido, Você não sabe o que eu faço. Tá bom, eu não sei o que você passa, mas eu sei quem é capaz de resolver todos os teus problemas e todos os teus cansaços, que é Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. É Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Eu não vou atrasar, meu padre. 7 coisas que acontecem com aqueles que ficam cheios do Espírito Santo. Fábio, antes explica para mim o que é cheio. Cheio. O copo está cheio? Para nós aqui está. Para eles não. O que é cheio? É transbordar. É como se alguém fosse pôr sua água aqui e transbordar. Isso é ser cheio. Porque se eu beber, tá, você vai dizer para mim: ainda está cheio, não está completo, mas está cheio. Não, Deus quer nos dar a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito. Primeira coisa, anota aí. O que acontece quando alguém é batizado no Espírito Santo? A primeira coisa que acontece, faz assim comigo, pega a sua mão, faz assim e diz assim: mais bonito. Fala direito. Mais bonito.
Não, Fábio, leva as coisas a sério. Não é bem assim não, menino. Não é nem assim não. Salmo 139, versículo de número 16. Eu era apenas um esboço, e os teus olhos já me viam. Eu mal havia sido concebido no ventre da minha mãe, e os meus dias já estavam todos contados no livro da vida. E o salmista vai terminar dizendo: que maravilha, meu Senhor, sou eu. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Não existe melhor tratamento de beleza na vida de um homem, na vida de uma mulher, do que Espírito Santo de Deus. Amém? Olha aqui bem para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria mesmo. Olha bem, olhou? Eu já fui feio. Não, Fábio, impossível. Não fala essa blasfêmia. Mas gente, eu já fui feio. Mas a cada dia eu estou melhorando, gente. A cada dia, meu melhor tratamento de beleza não é esticar o seu cabelo, minha filha. Não é se encher de batom. O melhor tratamento de beleza na vida de um homem é Espírito Santo de Deus. Amém? É Espírito Santo de Deus. Porque quando ele entra, gente, nós éramos feios. Por conta de quê, Fábio? Por conta de salão de beleza? Não, por conta do pecado. Por conta do pecado. Porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos desconfigura a imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo. É por isso que eu falo que a primeira coisa que acontece quando alguém fica cheio do Espírito Santo, ele fica bonito. Ei, qual é seu nome, bem? Qual é seu nome? Prepara para voltar para casa o garoto, a garota mais lindo do pedaço, mais lindo do pedaço. E quando alguém perguntar para você: ei, você tomou banho? Você diz: não, mas eu fui lavado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele entrou na minha vida, ele entrou no meu coração. Vamos embora, porque eu não vou atrasar. Segunda coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo: primeira coisa, ele fica mais... Faz o gesto para mim, mais... Segunda coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo: ele fica mais feliz. Faz assim, mais feliz. Mostra os dentes, se você tem ou não. Mais feliz. A felicidade a palavra em Eclesiastes, capítulo de número 30, versículo de número 22 diz: não entregues tua alma à tristeza, porque a tristeza matou a muitos. São Francisco de Assis diz assim, que a filha predileta de Satanás é a tristeza. São João Paulo II dizia assim, quando perguntaram uma vez: Santo Padre, qual é a idade do homem? E o Santo Padre respondeu: depende do tamanho do seu sorriso. A pandemia acabou. Levaram meu parente. Eu tô aí. Fica triste. Ô, queridão, queridona, será que você não reparou uma coisa, não? Que em toda a pandemia você sobreviveu. Você sobreviveu. Sobreviveu que para que todos tenham vida. Vida. Eu nunca vi alma mais triste do que gente que vai para a igreja, ou raça ruim, ou parece que chupou limão, e vai para a igreja e fica com a cara amarrada. Em Neemias 8, versículo de número 10 diz que a alegria do Senhor é a vossa força. É a vossa força. Põe a mão na sua boca. Tira a máscara, por favor. Será que é possível? Rapidinho. Põe a mão na sua boca. Põe bem. Vira para a pessoa que está do seu lado e mostra os dentes para ela. Se você tem, gente, sorri. Nós precisamos. As pessoas que estão aí fora: ei, você que está passando pela rua, aqui dentro tem um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. E por causa disso, tem uma pessoa que é muito feliz. Amém? Tem uma pessoa que é muito feliz.
Desamarra essa cara. Desamarra essa cara. Abre essa cara. Para de fechar a cara. Toma vergonha. Tô bravo não. Toma vergonha. Nós precisamos sorrir mais, gente. A alegria do Senhor é a nossa força. Primeira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo, ele fica mais. Faz de novo mais. Segunda coisa, ele fica mais. Terceira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo, ele passa a amar mais. Diga comigo, amar mais. Cadê o amar mais? Gente, 1 João 3,14. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. Quando o Espírito vem sobre uma pessoa, ela começa a amar. Ela começa a amar. Ela libera o perdão. Ela libera o perdão. Eu não libero o perdão. Foi ele que me magoou. Foi ela que me magoou. Se quiser, aqui se faz, aqui se paga. Ô bobão, bobona, para com isso. Para com isso. Nós precisamos amar mais. Com o Espírito Santo cresce o amor dentro de nós. A palavra em João 13, versículo de número 34, versículo 35. Amai-vos uns aos outros. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, no amor que tiverdes um para com os outros. Um para com os outros. Quando o Espírito Santo vem, o nosso coração dilata de amor. Ou como diz Madre Teresa de Calcutá, amar até doer. Amar até doer. A gente começa a amar até doer. O Espírito Santo vem, lava essa cara lambida, te deixa bonito. O Espírito Santo vem, e é alegria. E o Espírito Santo vem, e você começa a amar. Você começa a amar aos outros. A gente chama isso de paixão pelas almas. Você sai de você mesmo. Você sai de você mesmo para amar o outro. Você sai de você mesmo e quer que o outro também experimente dessa graça. É por isso que eu digo, todo aquele que se torna católico se torna chato. Um católico é uma pessoa chata. É tão chato para esse mundo, que lá vem o crentinho. Lá vem o crentinho. Ih, vamos parar com esse negócio. Lá vem, e ele está tão cheio. O coração dele está tão cheio do poder de Deus, que ele só sabe falar das coisas do céu. Só sabe falar das coisas do céu. Qual a primeira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo? Ele fica. Fala direito. Ele fica. Segunda coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Terceira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Quarta coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo, ele passa a orar mais e melhor. Diga comigo, mais e melhor. Diga comigo, mais e melhor. Ele passa a orar, porque a oração é um diálogo com Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. Eclesiastes capítulo de número 35, versículo de número 21. A oração do humilde, ela sobe ao céu, atravessa as nuvens, e ela chega ao Altíssimo, e ela não se consola enquanto o Altíssimo não tenha intervindo. Palavra de São Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Ela diz o seguinte: que a oração de um justo tem muito poder. Tem muito poder. Ei, você não tem noção de quem você é. Nós não temos noção de quem a gente é, porque se a gente tivesse a noção, a gente pararia de correr atrás de pregador famoso. A gente pararia de correr atrás de fulano. Não, porque fulano tem ministério de cura. Tem ministério de cura. E se ele me tocar, e se ele tocar minha cabeça, eu vou ser curado. Ei, o diabo, ele zomba da sua sabedoria. Ele ri do nosso zelo. Mas ele treme quando a gente
ora. O diabo tem medo quando você abre a boca, meu filho. O diabo tem medo quando você abre a boca. Por quê? Porque a nossa oração, ela não conhece fronteiras. A nossa oração, ela não conhece fronteiras. Deus está procurando nessa noite, aqui dentro deste templo, homens e mulheres, jovens e crianças, que queiram ficar tão cheios do poder de Deus, tão cheios da maravilha de Deus, tão cheios da maravilha de Deus, que queiram bradar ao céu, bradar. Não, irmão, Espírito Santo não é surdo, não precisa gritar, bem, sabe? Eu estou entendendo o que você está falando, mas não precisa gritar, não precisa gritar, não. Eu não estou gritando, eu não estou. Eu só quero que você fique cheio do poder de Deus. Irmão, mas rezar é tão difícil. É tão difícil. Catecismo da Igreja Católica, deixa eu só procurar o parágrafo. Ele diz o seguinte: é possível, até num passeio solitário. Parágrafo 2743. É possível, até num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados em vossa loja, comprando, vendendo ou mesmo cozinhando. E continua dizendo no outro parágrafo: nada se compara ao valor da oração. Ela torna fácil o que é difícil e possível o que é impossível. Quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente se condena. É a igreja falando. Eu não estou inventando. Eu não estou inventando. Quem é cheio do Espírito Santo começa a devorar esse livrinho aqui amarelo também. Começa a devorar esse livrinho aqui amarelo, né? Começa a buscar. Aí você pensa: nossa, irmão, você decorou ele tudo? Não, só decorei para essa noite, porque eu tenho dificuldade para enxergar. Então se eu não decoro, eu estou lascado. Entendeu? Porque de óculos não dá, entendeu? Mas nós precisamos orar mais. O Senhor está procurando homens e mulheres que queiram orar mais. Eu tenho mais 5 minutos para rezar 10. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo? Ele fica. Segunda coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Terceira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Quarta coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Quinta coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo: ele passa a dar uma resposta diferente às situações. Diga comigo: resposta diferente às situações. Gente, por que eu mando vocês fazer gesto? Para vocês nunca mais esquecerem. É assim que eu decoro. Resposta diferente às situações. Atos 16 conta a história de Paulo e Silas, que um dia eles iam para o templo. E quando havia próximo ao templo uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Essa mulher os importunava tanto que Paulo virou para aquela mulher e disse: espírito de adivinhação, sai dessa mulher. Com o dono dessa mulher, o espírito de adivinhação saiu dessa mulher. O dono dessa mulher, deixa eu beber água, vendo que seus lucros se esvairiram, começaram a caluniar sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos, tomaram uma surra, mas a palavra diz no versículo de número 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas em oração, eles cantavam os louvores de Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, houve um tremor de terra tão violento, que abalou os alicerces onde eles estavam, e todas as correntes caíram por terra. O carcereiro, diz a palavra, acordado de seu sono, vendo que a cadeia estava caída, que haviam aberto, ele ia se matar, e de repente ele ouviu uma voz vindo do fundo da cadeia: não te faças mal algum, porque nós estamos todos aqui. Pegou uma tocha, na tradução da Tebe diz que ele precipitou, ele entrou e viu que estavam todos lá. Existem 2 ensinos em cima disso. Primeiro, Paulo e Silas poderiam ter dito assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu tenho uma raiva dessa frase. Não dá um murro na boca. Fala um negócio dele: que adianta rezar? Que adianta rezar? E aí nós começamos a murmurar. Saiba o seguinte: toda vez que você libera uma palavra negativa sobre si mesmo, você barra a ação de Deus. Murmuração é louvor do diabo. Toda vez que nas coisas na minha casa nunca dá certo. Eu não sei porque as coisas lá em casa nunca dá certo. Você só sabe reclamar.
Nossa, eu ia falar filho de uma égua, mas não pode, né? Você só sabe reclamar, só vive para reclamar, entendeu? E a palavra diz que Paulo e Silas, depois de tomar uma surra, eles poderiam ter dito: é isso que eu ganho, é isso que eu estou ganhando te servindo. Eles poderiam ter reclamado, mas a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam os louvores de Deus. O que Paulo e Silas faziam? O que Paulo e Silas faziam? E os outros presos os escutavam. Como é que é seu nome, bem? O que seu vizinho anda escutando de você? Eu estou cansado! Eu não aguento mais! Inferno! Eu não sei o que eu faço! Eu estou cansado! Menino, sai pra lá! Não piso na sua goela! O que seu vizinho anda escutando você, bem? O menino da igreja. A menina da igreja aí, ó. Olha, o que adianta? O que adianta? Minha mãe que era certa, mamãe, Fabinho, o que adianta você ir na igreja e chegar em casa igual um cavalo, dando coice nas suas irmãs? Entendeu? A palavra diz que os outros presos, Paulo e Silas, cantavam o quê? E os outros presos os escutavam. E de repente houve um tremor de terra tão violento. Gente, deixa eu contar o que está de trás do mistério. Não estava nem isso aqui. A palavra diz que Paulo, quem orou? Só Paulo e Silas. Diga comigo, quem orou? Mas a corrente caíram de? Quem orou? Mas a corrente caiu de? Quem orou? Mas a corrente caiu de? Qual é o ensino, Fábio? Qual é o mistério que está por trás disso? Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, talvez ele é o único que ora. Só que a sua fidelidade vai levar os seus para o céu. Vai levar os seus para o céu. A sua fidelidade vai levar os seus para o céu. Talvez você seja o único que ora. O único que ora. O único que ora. Sabe o que mais me surpreende? Um dia dá para falar só dessa palavra. O que mais me surpreende é que ninguém foi embora. É que ninguém foi embora. Ali nascia o primeiro grupo de oração. Ali nascia a pastoral carcerária. A pastoral carcerária. Que ninguém fugiu. Todos podiam ter fugido, a cadeia estava aberta, as correntes tinham caído de todos. Comece a cantar os louvores de Deus para dentro da tua casa. Para de murmurar, para de reclamar, e a sua casa será conhecida como terra do Senhor Jesus. A sua casa será uma bênção, a tua família será uma bênção. Para de reclamar. Eu tenho 9 minutos, vamos lá. Primeira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo, ele fica. Segunda coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Terceira coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Quarta coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Quinta coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Sexta coisa que acontece com aquele que é cheio do Espírito Santo. Ele passa a viver como campeão. Os galos vão entender. Diga assim comigo, como campeão. Diga comigo, como campeão. Romanos 8. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Olha aqui para mim, menino. Olha aqui para mim, menina. Você não é um derrotado. Para de viver como derrotado. Para de viver como uma pessoa frouxa. Em Cristo você é mais que vencedor. Mais que vencedor. O derrotado é o diabo. O derrotado é o diabo. Você não. Você é um campeão. Ei, no meu tempo a gente dizia exibido. Fique exibido, bem. Fique exibido. Eu sou um campeão. Eu sou um campeão. Porque na cruz Ele pagou um alto preço por mim. Ele pagou um alto preço. E aquele que é cheio do Espírito Santo: Fábio, mas eu estou doente. Fábio, eu descobri que eu estou no câncer. Eu descobri isso, eu descobri aquilo. Ei, em Cristo nós somos mais que vencedores. Ei, Fábio, mas eu tô perdido. Eu não enxergo mais. Ei, eu estou endividado, mas em Cristo nós somos mais que vencedores.
Pode aplaudir, aplaude direito. Sétimo, não dá tempo de eu explicar, mas aquele que é cheio do Espírito Santo vai presenciar na nação brasileira o maior derramamento do Espírito Santo que essa nação já viu, e que nós chamamos de avivamento. Um avivamento sobre a nação brasileira, sobre a nação brasileira. E Deus só precisa de um pouco. Ezequiel capítulo de número 30, gente, agora eu me perdi. Ezequiel capítulo de número 30, versículo de número, deixa eu só ver aqui. A cabeça já não está funcionando muito bem. Não é 30 não. Eu vou achar, tá bom? Mas em Ezequiel diz o seguinte: busquei entre eles um homem. Ezequiel 23, versículo de número 30. Isso mesmo, 22, Fábio, né? 22, versículo de número 30. Busquei entre eles um homem que se levantasse, se colocasse na brecha, para que eu não a destruísse. 2 pontos. Não encontrei ninguém, por causa disso vim a ele com todo o meu furor. Eu saí de Cachoeira Paulista, estou voltando para lá daqui a pouco. Eu só vim aqui para procurar um. Diga comigo, um. Se aí no meio dessa multidão tem uma pessoa que quer ser inflamada, valeu a pena aqui essa noite. Eu não estou pedindo para você guardar, mas feliz. Não estou pedindo para você guardar nada disso. O que eu estou pedindo para você guardar é o quê? Eu quero ser cheio e receber todos os resultados, receber todas as consequências que é de uma pessoa ficar cheia do Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que quer? Tem alguém aqui que quer? E por que está sentado? Vai ficando em pé. E eu quero pedir, levanta a tua mão na minha direção. Eu não tenho muito tempo. Em nome de Jesus, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue milagroso derramado na cruz, pedindo a intercessão da Virgem Maria que esmagou a cabeça da serpente, eu quero pedir nessa noite sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, que hoje fazem a opção de ser cheios, repletos, transbordantes do Espírito Santo de Deus. Espírito que sopra dos 4 cantos da terra. Enche a gospa com teu poder, enche a gospa com teu amor. Eu estou pedindo, Espírito Santo, vem sobre a vida dos meus irmãos. Meu irmão, vá pedindo o Espírito Santo de Deus, vá pedindo, batiza-me, Espírito, batiza-me com teu amor, batiza-me com a tua graça. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar, um sopro de vida, um avivamento a partir de agora. Nós cremos que o avivamento virá. Um avivamento virá pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. E nós estamos aqui no ventre de Maria, no coração de Nossa Senhora. Por isso eu quero pedir, por intercessão da Virgem Maria, manda teu Espírito Santo, manda teu Espírito Santo. Enche-nos com teu poder, enche-nos com a tua graça, enche-nos com teu amor, enche-nos, Espírito Santo de Deus. Eu estou pedindo sobre a vida desses irmãos que manifeste agora todos os dons infusos, todos os dons carismáticos, que se manifeste aqui dom de cura, dom de milagre, interpretação das línguas, que venha o poder de Deus, que venha a unção de Deus. Senhor, devolve a beleza que o pecado roubou pelo batismo no Espírito Santo. Senhor, devolve a alegria que o pecado roubou, as circunstâncias roubaram. Devolve, Jesus dá a graça, devolve o amor à Eucaristia, o amor aos sacramentos, o amor à Igreja Católica Apostólica Romana, o amor à Virgem Maria, o amor a Jesus Eucarístico. Jesus, devolve o gosto pela oração, tira toda a tibieza, vai embora, toda a tibieza vai embora, em nome de Jesus. E que se levantem homens e mulheres, guerreiros da oração, homens e mulheres repletos, cheios do poder de Deus. Jesus, desterra toda murmuração, toda reclamação, Jesus.
Toda reclamação, desterra, Jesus. Toda reclamação aqui hoje, dai a resposta diferente, Senhor. Cantar os louvores a Deus. Jesus, dá a graça, dá de novo a dignidade de viver como campeão, que cada um hoje viva como campeão, pelo poder de Deus, que em Ti nós sejamos mais que vencedores, de Jesus. Vem com um poderoso avivamento e batiza com Teu Espírito Santo. E você que já ora em línguas, solte a tua voz na linguagem dos anjos. E você que ainda não ora em línguas, vá dizendo o nome de Jesus. Sopra Deus, sopra um ruar, sopra um vento impetuoso sobre a gospel, sopra Jesus, para que seja